ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por sintonizar o programa Hora de Estudo Bíblico. Meu querido amigo, hoje chegamos ao último estudo da série A Pessoa de Deus, em que seus nomes e atributos revelam a sua pessoa. Vimos a respeito da necessidade que o homem tem de Deus, a respeito da natureza de Deus e dos nomes de Deus. Em nosso próximo programa vamos iniciar uma nova série, mas hoje queremos encerrar nossa série sobre os nomes de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 48. Ezequiel 48. Enquanto você abre a sua Bíblia, vamos orar. Querido Pai, nós somos gratos pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado pela salvação e por ter nos dado o Espírito Santo. Que a Tua palavra, Senhor, trabalhe nos corações de todos que estão ouvindo o programa. Oramos por aqueles que não Te conhecem, que o Espírito Santo possa trabalhar em seus corações e que eles possam Te conhecer. Obrigado por todos os nossos ouvintes que nos apoiam em oração e também financeiramente. Abençoe-os neste dia, Senhor. Obrigado por tudo o que o Senhor irá fazer neste dia, durante este estudo. Ajude-nos a estarmos atentos à Tua palavra e que possamos responder a ela, produzindo frutos em nossas vidas. Te pedimos que confortes aqueles que estão enfermos e também os idosos, aqueles que vêm sofrendo com problemas de saúde. Que a Tua palavra faça algo maravilhoso na vida de cada um deles neste dia. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos ler Ezequiel capítulo 48, versículo 35. 18.000 canas por medida terá ao redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está ali. Jeová Chamá. O Senhor está presente. Sublinhe em sua Bíblia: O Senhor está ali. Este é o significado do termo hebraico Jeová Chamá. Este é mais um dos nomes compostos de Deus. Este nome tem sido uma bênção para o povo de Deus através dos séculos. Lembre-se, Deus se revela ao seu povo através dos seus nomes. Esses nomes passaram a significar muito para os judeus. Eles liam esses nomes e assimilavam o seu significado. Cada vez que liam um nome, compreendiam o seu significado, o que lhes era muito pessoal, porque o Deus que se revelava no Antigo Testamento era o Deus que estava com eles e eles o apreciavam. Por exemplo, ao ler o nome El Shaddai, seus corações estremeciam ao pensar que Deus era suficiente para prover para eles, o maravilhoso provedor. Quando se deparavam com o nome o Altíssimo, El Elyon, o possuidor dos céus e da terra, podiam descansar no fato de que Deus é o dono de todas as coisas, portanto, poderia fornecer-lhes alimento em abundância. Quando se deparavam com o nome Deus Eterno, o Deus que não tem começo nem fim, Olã, eram lembrados de sua eternidade. Esse era o Deus a quem adoravam, a quem serviam. E quando se deparavam com o nome El Roi, o Deus que vê, recebiam consolo para os seus corações. Eles sabiam que os olhos de Deus estavam sobre eles, onde quer que estivessem, apesar das circunstâncias ou quão difícil fosse a prova ou a tentação. Esse Deus a quem conheciam, serviam e adoravam, via tudo. Seus olhos estavam sobre eles. E Jeová El Roi. Quando liam o nome Jeová Jireh, lembravam que o Senhor proveria para as suas necessidades. A Bíblia começa a tomar vida quando compreendemos o significado de cada um desses nomes. Conhecer estes nomes conforta o nosso coração, pois este é o Deus da Bíblia e o Cristo do Novo Testamento. Há também o nome Jeová Tsidkenu, que significa o Senhor, nossa justiça. Deus sempre age corretamente. Jeová Raá, o Senhor, meu pastor, o que conforta os nossos corações e nos acompanha nos momentos de provação. Jeová Rafá, o Senhor que cura. Nada é difícil demais para Deus, e Jeová Shalom, o Senhor, a minha paz. Agora chegamos ao último dos nomes compostos. Jeová Chamá, o Senhor está presente. O Senhor está presente ou o Senhor está aqui. Lembre-se que com esses nomes Deus se revelou ao seu povo. Este
é o último nome que aparece no Antigo Testamento, ou seja, em Ezequiel 48:35. 18.000 canas por medida terá ao redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está ali. O nome Jeová Shammah precisa ser examinado à luz da profecia de Ezequiel, que já se encontra neste livro. Alguns estudiosos da Bíblia têm tentado explicar este versículo como se fosse parte da história de Israel. Outros estudiosos dizem que este versículo está relacionado aos dias de hoje, mas eu creio que é uma profecia que aponta para o futuro. Deus estava com o seu povo no Antigo Testamento, não há dúvida sobre isso. Desde que Israel foi libertado do Egito e peregrinou pelo deserto, em tempos de perseguição e em cativeiro pelas mãos de outras nações, Deus estava ali. Deus sempre esteve presente em toda a história da nação de Israel. Mas neste texto vemos uma aplicação para o futuro. O meu objetivo não é dar uma explicação ou uma exposição das palavras proféticas de Ezequiel. Eu quero estabelecer apenas uma base sólida para que possamos aplicar o significado do nome de Jeová Shammah. Não vamos discutir sobre o templo de Ezequiel, não é o objetivo deste estudo. Estamos aqui para estudar o nome de Jeová Shammah, o Senhor está presente. Um dia, no início da história da humanidade, Deus escolheu um lugar nesta terra para se revelar, e ele o fez em diversas ocasiões. Trata-se de um local entre o Vale do Mar Morto e o Mediterrâneo. Ali, em uma rocha, Abraão se prontificou a oferecer Isaque, e neste mesmo lugar, Deus se revelou com o nome de Jeová Jireh, o Senhor proverá. Próximo ao local existia uma pequena cidade chamada Salém, que vem da palavra Shalom, significando paz. Abraão se encontrou com o rei desse povo. Talvez você se lembre de Melquisedeque, rei de Salém, que também é conhecido como o rei da justiça e rei da paz, de acordo com Gênesis capítulo 14, versículos de 1 a 14. Muito tempo depois, neste mesmo lugar, Salomão construiria o templo judaico usando planos que seu pai Davi deixara. Lembro-me de que no ano de 1944, o Dr. Donald Barhouse estava editando uma revista. Foi um privilégio para mim, anos depois, ter uma coluna nesta revista escrevendo artigos para jovens. A revista se chamava Apocalipse. O Dr. Barhouse disse que se buscarmos a razão pela qual Deus escolheu esse lugar em especial, estaremos especulando. Deus quis escolher um lugar em que Cristo viveria e morreria. Um lugar em que cravaria uma cruz no chão, na qual o Senhor iria morrer. Deus também escolheu um povo do qual viria a Virgem que daria luz ao seu filho. Por isso Deus levou Abraão para a terra da Palestina e a entregou a ele e a sua posteridade para sempre, em aliança eterna que ninguém pode mudar. Nesta terra escolhida por Deus havia um lugar destinado para a cidade que seria a capital da nação e um dia seria a capital do mundo. Assim aconteceu que no meio de um mundo que se afastou de Deus, foi construída uma cidade com o nome de Salém, que significa paz, cujo nome Deus mudou para Habitação da Paz ou Jerusalém. Jerusalém, a paz do Senhor. Mas quando Ezequiel escreveu essa profecia, a nação de Israel estava em seus piores dias. A cidade de Jerusalém tinha sido destruída, o povo tinha sido levado cativo, o profeta escreveu o livro no próprio cativeiro. Não sei se você percebeu ou não, mas a profecia de Ezequiel foi escrita por um homem em cativeiro. A terra ficou sem habitantes, a cidade estava sem cidadãos, vazia, o templo sem sacerdotes, o ritual sem adoradores e a glória de Deus havia deixado o local. Por todos os lados se via a palavra Icabode, foi-se a glória de Israel. Você se lembra disso em nosso estudo anterior, em 1 Samuel 4, versículo 21? Já que a história de Jerusalém narra a história da rebelião do homem contra Deus, conforme o próprio Senhor disse em Mateus 23:37, esta cidade tem sido um campo de batalha e é até hoje um lugar de batalha. Os principais problemas do Oriente Médio giram em torno da Palestina e da cidade de Jerusalém. Mas Ezequiel viu o dia em que o Messias de Israel habitará com o seu povo e eles dirão: Jeová Shammah, o Senhor está presente. Eu espero que você possa ver isso na profecia de Ezequiel. Tenho certeza que tinha uma aplicação para os dias de Ezequiel, mas acredito verdadeiramente que o que Ezequiel está escrevendo aqui, no capítulo 48, é uma profecia não cumprida no momento.
Visto que a história de Jerusalém narra a história de rebeldia do homem contra Deus, creio que Ezequiel está falando de um tempo futuro em que Cristo voltará, a nação se reunirá e Deus reinará na cidade de Jerusalém. Jeová Shammah estará ali e o Senhor aparecerá em pessoa. As palavras de Ezequiel são explicadas nos escritos de Zacarias. Se você ler os capítulos 12, 13 e 14 de Zacarias, descobrirá que o próprio Senhor vai estar lá naquele dia. Zacarias 14:4. Veja, agora não há paz na cidade porque o príncipe da paz não está lá. Jerusalém, a habitação da paz do Senhor, atualmente não tem nada a ver com uma cidade de paz. As pessoas me perguntam o que eu penso sobre as negociações entre árabes e israelenses para chegar a um acordo de paz no Oriente Médio. Bem, tudo o que eu posso dizer, meus amigos, é que não haverá paz até que o príncipe da paz retorne. Eu realmente gostaria que houvesse paz no Oriente Médio, mas isso não vai acontecer até a volta do Senhor. Muitos creem que haverá paz, mas não haverá paz, e sim destruição e derramamento de sangue no Oriente Médio até que Jesus venha. Vou dizer outra coisa. Não haverá paz naquela cidade até que Cristo venha como príncipe da paz, o Jeová Shammah, quando ele estiver presente. O profeta Isaías disse que eles vão dizer paz, paz, mas não há paz para os ímpios. Tanto os líderes militares como os chefes de Estado continuam falando sobre um processo de paz para o Oriente Médio, mas a Bíblia é clara em dizer que a paz não é possível até que o príncipe da paz, o nosso Senhor Jesus Cristo, venha a Jerusalém, a habitação da paz, a cidade da paz. Mas não pode haver paz até que Jeová Shammah esteja presente. O Senhor precisa estar ali. A paz não veio depois do Tratado de Bercy, porque o Senhor não estava lá. A paz não veio com o Tribunal de Haia, porque o Senhor não estava lá. A paz não veio com a Liga das Nações, com sede em Genebra, porque o Senhor não estava lá. A paz não virá pelas Nações Unidas, porque o Senhor não está lá. A paz virá ao mundo não através de um processo de paz ou de um programa detalhado em algum lugar do planeta, mas virá de Jerusalém quando o Senhor estiver lá. Para que haja paz, o Senhor Jesus Cristo deve estar presente, meus amigos. Isso é muito importante. Por que não podemos alcançar a paz? Porque o Senhor não está lá. O príncipe da paz estará na cidade da paz, e quando ele estiver presente, então haverá uma paz maravilhosa. Esta é uma aplicação maravilhosa para nós também. Quando eu leio e estudo o Velho Testamento, eu sempre me pergunto, o que eu posso aprender? Quais são as lições práticas? Agora é verdade que a presença de Deus com o seu povo tem sido a fonte de coragem, esperança e força, e a aplicação do nome de Deus não é limitada a uma cidade, seu povo no futuro. Sua interpretação primária, creio eu, tem a ver com o futuro, mas podemos aplicar isso à nossa vida. Como Jeová Shammah abençoou aqueles que o seguiam com sua presença antes de Israel se tornar uma nação, da mesma maneira, sua presença está com todos que o seguem hoje. Isso é muito importante. Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz: Não te deixarei, nem te desampararei. Quando Deus disse a Abraão para deixar sua terra e sua família, prometeu estar com ele. Depois de Abraão, Deus disse a Isaque: Peregrina nesta terra e serei contigo. Gênesis 26:3. Serei contigo. E olha que declaração. Depois de Isaque, Deus disse a Jacó: Torna-te a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Gênesis 31:3. Em Betel, Deus disse a Jacó: E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Gênesis 28, versículo 15. Quando Deus enviou Moisés para libertar Israel do Egito, ele disse: Certamente eu serei contigo. Êxodo 3:12. Após a morte de Moisés, Deus disse a Josué: Como fui com Moisés, assim serei contigo. Ele disse isso pelo menos 3 vezes. Josué 1, versículo 5, 9 e 17. Eu serei contigo. A presença de Jeová Shammah era realidade para Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Josué e todos os outros santos que creram em Deus e o obedeceram pela fé. Jeová Shammah estava presente quando o mar foi partido. Às margens do Jordão, Jeová Shammah estava presente. Sempre que o povo de Deus estava em dificuldades, o Senhor estava lá. E isso é uma das experiências mais gratificantes do cristão. Experimentar Jeová Shammah, a presença de Deus. Conhecê-lo em todas as provas.
Nós não precisamos esperar o cumprimento da profecia de Ezequiel para conhecer as promessas de Deus. É verdade que não podemos vê-lo agora como um dia o veremos. Eu nunca vi o Senhor com os meus olhos, nem pretendo vê-lo, mas a Bíblia diz: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13, 12. Vamos ver como ele é. 1 João 3:2. Embora não possamos vê-lo agora com os nossos olhos, sabemos que ele está aqui. Ele nos envia a todas as nações, a todo mundo, mas diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículos 19 e 20. Deus estava com Daniel na cova dos leões. Deus estava lá, o Jeová Chamá. Ele estava com os 3 jovens hebreus na fornalha ardente. Jeová Chamá, o Senhor, estava presente. Ele estava com Jonas no ventre do grande peixe. Jeová Chamá, o Senhor, estava presente. Ele estava com Pedro e Paulo na prisão, o Jeová Chamá. Ele estava com João na ilha de Pátimos, o Jeová Chamá, o Senhor, estava presente. Ele estava com cada um de seus filhos que decidiram segui-lo pela fé. Embora sua presença nem sempre era palpável, ele estava lá. Cada filho de Deus é um templo onde mora Jeová Chamá. 1 Coríntios 3,16, 6,19 e 20 fala sobre o fato de que somos o templo de Deus. Sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós. Romanos 8:9 diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Onde está Jeová Chamá? Está aqui. Ele está dentro de mim, dentro de você, através da pessoa do Espírito Santo. Sua presença é o que eu preciso diariamente. É o que você precisa também. Aprenda a familiarizar-se com Jeová Chamá. O Senhor está sempre presente. Não está presente de maneira simbólica, está presente de verdade, não materialmente, mas espiritualmente. Não é algo temporário, mas eterno. Deus me salvou há 51 anos atrás. Há 51 anos, no dia de Natal, Deus me salvou. E nesses 51 anos, Ele tem estado comigo. Não importa onde eu vá ou o que eu estava fazendo, Ele sempre esteve comigo. E se você é salvo, se você nasceu de novo, então Deus está com você. Se você é salvo, Deus está com você. Talvez você não saiba, mas ainda assim, Ele está presente. Ele está sempre presente para nos ajudar. Davi declarou que ele não poderia fugir da presença de Deus. Você já leu o salmo em que Davi expressa claramente a presença de Deus? Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Salmo 139, 7. Este é um salmo que fala da onipresença de Deus. Em outras palavras, não há lugar onde Deus não esteja presente. Deus está em toda parte. A onipresença é um dos atributos essenciais de Deus. O prefixo oni significa todo, por isso, sua presença está em todos os lugares. O Salmo 139, começando com o versículo 7, é um grande testemunho da onipresença de Deus. O salmista diz: se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti. Mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Davi diz que não importa para onde ele for, Deus está sempre presente. Caro ouvinte, você não pode fugir da presença de Deus. Faça uso dos recursos da sua graça e de sua misericórdia que lhe darão força para enfrentar cada novo dia. Ah, como esse nome conforta, pois eu sei que podemos contar sempre com a sua presença. Se você é salvo, Deus está aí com você. Se você ainda não é salvo, creia em Cristo Jesus e será salvo. Bem, o nosso tempo acabou por hoje. Continuaremos com outro estudo em nosso próximo programa. E eu espero, sinceramente, que esta série de estudos tenha sido uma bênção para a sua vida. Até lá, e continue olhando para o alto. Que Deus o abençoe. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem,
visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.